dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração por mais esta manhã, amém? E aqui estamos reunidos com o objetivo de sempre adorar, como foi cantado o último hino, adoramos ao Rei do Universo. Ele merece a nossa adoração, né? Eu creio que devemos sempre pedir a Deus que nos faça adoradores em espírito e em verdade, e que a nossa adoração nunca seja uma tradição, mas com sentimento que saia do profundo da nossa alma. Deus abençoe a todos, também aos visitantes, aos irmãos que pela internet participam conosco. Nós saudamos a todos em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 22. Somente um versículo, capítulo 22, verso 20. Todos encontraram? Amém? 22, verso 20, diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer junto? Ora vem, Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Bondoso Pai Celestial, Tua palavra diz que o Senhor cedo vem, e nós cremos nisso, Pai. O tempo tem passado, mas isso não é nada mais, nada menos do que a Sua misericórdia, prorrogando um pouco, dando a oportunidade para que todos possam se arrepender, Pai. E assim nós vemos a Sua longanimidade sempre estendida em favor do homem. E nós queremos, ó Pai, como Teus filhos, viver à altura daquilo que o Senhor tem esperado de nós, Pai. Nós não somos capazes por nós mesmos, mas temos uma promessa de que o Senhor seria conosco e nos ajudaria. E assim nós lhe pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Unge a Tua palavra nesta manhã, aceita os hinos que foram cantados, e que seja uma perfeita adoração ao Senhor, Pai. Abençoe todos aqui presentes e aqueles que, pela audiência invisível, estão ouvindo ou irão assistir futuramente a palavra, que o Senhor possa abençoar no nome de nosso Senhor Jesus. Rogamos por toda a Tua igreja, ó Deus, aonde estão reunidos nesta manhã, em cultos da mesma forma, se aproximando de Ti, que o Senhor possa fazer presente. Abençoe também nosso pastor, está viajando, que a graça do Senhor o acompanhe em cada passo. Em nome de Jesus lhe pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Domingo passado, na escola dominical, nós tivemos um bom tempo na presença de Deus. Os irmãos que estavam, creio que foram abençoados, amém? Nós falamos sobre a caminhada do cristão, né? A caminhada rumo ao rapto, seguindo um subtítulo, né? Seguindo os passos de Abraão. E aí nós acompanhamos por dentro da mensagem da Bíblia, mostrando as etapas da caminhada de Abraão até ele ter o filho da promessa, que se repete igualzinho para a noiva de Cristo, que é a semente espiritual de Abraão, que também caminha por 3 etapas até receber também, ter o encontro com o filho da promessa,
que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós sabemos que sucederá nos ares. Amém? E hoje eu quero falar sobre um tema, o título é uma pergunta. Em que horas estamos vivendo? Em que horas estamos vivendo? Quando antes nós falávamos, no culto anterior, sobre as fases na caminhada de Abraão, as fases na nossa caminhada, e quando em Gênesis 12, Abraão foi chamado para sair de entre a parentela dele, aquilo apontava para justificação, quando fomos chamados para vir a Cristo, chamados para fora do sistema, para fora do mundo. Depois, Gênesis 15, nós vemos Deus vindo e confirmando o pacto com Abraão, passando entre as duas metades do bezerro que foi cortado. Aquilo apontava para a etapa da santificação, onde também o sangue de Cristo foi derramado para nos santificar. E ali havia no Velho Testamento as duas metades, que era o símbolo, do negócio, do compromisso da pessoa com aquele negócio que ela fez. E assim foi o que também Deus fez por nós na cruz, quando Ele partiu Cristo. E seu corpo subiu, mas seu espírito, a outra metade, desceu no Pentecoste, está na sua igreja, e no arrebatamento haverá essa união dessas duas partes, quando nós nos encontraremos nos ares. Nos ares, o profeta diz, não pode ser na terra, mas nos ares. E em Gênesis 17, nós vemos então a terceira etapa na caminhada de Abraão, que foi o que preparou ele para realmente ter o filho da promessa. Ali vocês vão ver que Deus aparece para ele como o grande El Shaddai, aquele que tem seios e amamenta. E em outras palavras, Deus disse a Abraão, sei que você está velhinho, 99 anos, está fraco, mas eu sou o El Shaddai. Amamenta-se de mim, nutra-se de mim. Então, ele começou, disse o profeta, a nutrir-se de Deus e começou a rejuvenescer. Isso aponta para o batismo do Espírito Santo. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, é a vida de Deus vindo para dentro de nós, e nós passamos então a nos nutrir dele. E é o que nos dará a condição de sermos transformados. Porque Abraão teve que ser transformado antes de encontrar o filho. A noiva tem que ser transformada antes do encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então, que Deus nos abençoe, que todos possamos ter sempre isso no coração, Caminhe com Deus como Abraão caminhou, passo a passo, até chegar à terceira etapa. E depois passe então a nutrir-se diariamente, sem medo de esgotar a Deus. Porque o profeta diz, alguém pensar, eu vou economizar, não vou sugar muito de Deus, porque pode faltar. Ele diz, seria como um peixinho no oceano, dizer assim, eu vou beber só um pouquinho d'água por dia para não acontecer de secar o oceano. Ele nunca conseguiria secar o oceano. Você nunca vai conseguir esgotar a Deus. Por isso, pode se nutrir dele todos os dias, e esse é o plano de Deus para nós. E hoje, num certo sentido, eu creio que é uma sequência do que falamos domingo passado, porque falamos sobre as etapas até chegar ao Filho, e é o nosso objetivo, o Filho, que é Cristo. E hoje, então, o tema é em que horas estamos? O momento do encontro com o Filho. Vamos olhar no relógio das profecias para ver, porque Abraão chegou um momento que ele viu que a hora tinha chegado. E eu creio, irmãos, que nós também estamos vivendo exatamente essa fase, a fase que antecede esse grande momento, e Deus tem prorrogado um pouco por causa da sua misericórdia, mas não para sempre. Ele vai chegar, quer dizer, não vai prorrogar para sempre, vai chegar o momento que ele
vai realmente encerrar. Quem entrou, entrou. E nós desejamos, como diz o pastor Febroni, quando a porta fechar, que feche pelo lado de trás, né? Ou seja, nós estejamos pelo lado de dentro. Amém? Então, nós vimos aqui Apocalipse 22, verso 20, que João disse: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Que anseio, que expectativa, que desejo realmente de que Ele venha. Espero que isso esteja no coração de todos nós. Que ninguém esteja: Senhor, demora um pouquinho mais, porque minha vida não está em ordem, tenho alguns projetos, algumas coisas, que se o Senhor me encontrar nessa situação, eu corro o risco de ficar. Não devemos jamais nos permitir isso, mas estar preparado, né? E pensando nessa pergunta, em que horas estamos, nós temos que olhar sempre para os tipos. O profeta, ele foi um tipologista. Você pode ver que suas mensagens sempre foram fundamentadas por tipos. E os tipos nunca falhavam. E às vezes, quando alguém queria pressionar ele em alguma coisa, pensando, agora eu pego ele, porque sempre ele se baseia suas decisões nos tipos. Ele sempre tinha um tipo para mostrar de que o caminho que ele estava trilhando era segundo a Bíblia. Eu me lembro daquele administrador dele, agora não lembro o nome do administrador, mas sei que houve uma rejeição ali num determinado lugar para as campanhas do profeta, e aquele homem ficou nervoso e disse: irmão Branas, o senhor quer que vamos chamar fogo do céu e tal? Aí o profeta diz: olha, eu vejo você como está agindo que nem os discípulos que pediram para Deus trazer fogos do céu para consumir aquelas pessoas que rejeitaram. Daí ele disse: não é isso que eu estou dizendo, num certo sentido, mas daí o profeta disse que ele sempre agia se Deus mandava ele fazer. Daí aquele administrador disse: nós precisamos de profetas como Elias, que não precisava ficar esperando uma visão para agir. Aí o profeta olhou e disse assim: observe que eles sempre fizeram aquilo que eles viram antes por visão. Aí ele citou o próprio Jesus, disse: eu não faço antes que o Pai me mostre. Então, o profeta sempre caminhava firme, porque ele caminhava sempre observando a palavra e os tipos que a palavra tinha. E quando nós seguimos isso, irmãos, não tem perigo de errar. Porque a Bíblia diz: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Lá no passado, eles não tinham a Bíblia. E mesmo assim, eles tiveram graça de Deus para fazer o certo. Hoje não temos desculpa de errar, porque temos a Bíblia, que é a palavra, e os tipos, sombras, testemunhos que ficaram registrados para nós olhar e nos dirigir, né, através desses testemunhos. Então, os tipos, irmãos, eles não falham. E tudo que Deus, se você observar, tudo que Deus realiza na área espiritual, sempre antes Ele revela nos céus ou na terra. Em algum tipo, em algum sinal, Deus sempre fala através da natureza. Agora, o homem que é a imagem e semelhança de Deus, eles são tão, como diz ele, Deus disse, tão duro de serviço. Quando houve o tsunami que matou, creio que cerca de 200 mil pessoas, né? Os homens estavam ali na praia, e mesmo antes de verem com os olhos o movimento das águas, eles não sentiram nada. Depois que viram as águas recuando de uma forma misteriosa, eles foram tirar fotos, registrar, mas conta as pessoas que estavam lá e sobreviveram que, se não me engano, 3 dias antes, os animais que puderam fugir subiram para as montanhas. E os que estavam amarrados estavam em desespero.
Então, eles que são irracionais conseguem perceber, porque Deus sempre mostra de um jeito ou do outro. Mas o homem está tão cheio do seu orgulho próprio que ele não tem tempo para parar para ouvir a Deus. E a terra, a Bíblia diz, está gemendo em busca de uma transformação. A natureza, os animais irracionais e o homem, a semelhança de Deus, está por aí, cada vez querendo fazer mais, né? Agora planejando colonizar Marte e assim por diante, porque pode que aconteça uma catástrofe aqui na Terra, pode que a vida se torne como que difícil de sobreviver aqui pelas condições, né, inviáveis, pelas condições que o mundo está indo. Então, eles estão procurando alguma saída, mas não a saída que Deus já tem preparado. Então, esse é o problema. Mas lembre que tudo que Deus realiza na área espiritual, sempre Ele revela. Sempre Ele mostra pelos sinais. Muito mais hoje que temos a Bíblia. Ele mostra através da palavra e através dos sinais, seja no céu ou seja na terra. Nós vemos que na primeira vinda de Cristo, só perceberam sua chegada aqueles que estavam observando os sinais. E o tema desta manhã é: em que horas estamos? Aqueles que estavam, por exemplo, os magos, eles estavam diariamente observando a Bíblia que eles tinham. O zodíaco, ele estava olhando para as estrelas, ele estava olhando para os astros. Eles estavam atentos, porque antes de Deus fazer qualquer coisa, como eu disse, Ele mostra nos céus ou mostra na terra, e em nosso caso hoje, mostra também através da palavra escrita, que está ali profetizado. E aqueles que puderam ver a Cristo, receber a Cristo, eles estavam observando. Vocês vejam que os magos, eles viram a estrela, eles conferiram com as escrituras que tinham, pesquisaram nos pergaminhos. É o que deveria hoje as pessoas fazer, ver os sinais no céu, ver os sinais na terra e pesquisar com a palavra que temos e então caminhar, como eles fizeram e foram e encontraram o menino, né? Nós vamos ver quando Felipe apresentou Cristo ali a Natanael. Natanael, ele estava ciente de que Cristo vinha, porque ele olhava para a palavra. E ele sabia, e ele pôde reconhecer que Cristo era o Messias, porque ele observou nas atitudes, no ministério, no mover de Jesus, que era exatamente com aquilo que ele estava observando. Nós vemos aqui, creio que é João, né? Primeiro, João, capítulo 1, verso 35, vou ler aqui, até o 49. Observe, ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Havia discípulos seguindo a João, que era o precursor. Esses já estavam observando a Bíblia, porque quando eles viram João, eles passaram a ser discípulos de João, porque eles, ao observar as Escrituras, sabiam que haveria de vir o Messias, mas que antes do Messias haveria de vir um precursor. E as atitudes do precursor estavam, as características, descritas na palavra. E quando eles viram o precursor, eles passaram a seguir. Mas quando, veja, João viu Jesus passar, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Veja, eles eram discípulos de João, eles eram fiéis a João.
Mas quando João diz, eis aí o cordeiro, vamos dizer assim, eles voltaram-se a João, abraçaram, obrigado pelo tempo que nos guiou, obrigado pela palavra que nos pregou, mas nós temos que agora seguir aquilo que a própria palavra, através de ti, nos apontou. Mas quantos que seguiam o João e não perceberam? Quantos? A Bíblia diz que eram multidões que iam ter com João e ouviam a mesma palavra. E, quem sabe, quando João dizeis que ele cresça ou diminua, quantos que se escandalizaram, né? Agora que nós estávamos pensando em arrecadar uma oferta e construir um belo templo, e nós seria a igreja mais forte, mais grande aqui de Israel, usando o ministério desse homem, ele vem nos apresentar outro. Ele está perdendo a unção. Mas havia aqueles que estavam observando as Escrituras, e eles viam nos ensinamentos de João, os quais estava pautado pela Bíblia, que aquilo era só um preparativo para o que viria. Amém? E quando hoje nós estamos vivendo prestes à segunda vinda de Cristo, e como seguidores de uma mensagem que Deus enviou, profetizado pelas Escrituras, aqueles que têm realmente a noção de que essa mensagem não veio apresentar um homem, não veio nos colocar um homem diante de nós, mas essa mensagem veio nos apresentar Cristo. Esses têm seguido adiante. Esses não têm ficado ao redor do mensageiro como sendo ele aquele que deveria ser cultuado. Mas, como dizia o próprio profeta, não olhe para o pequeno careca, olhe para a mensagem. Essa semana, creio que partiu Billy Graham, aquele grande pregador com 99 anos, o qual ele é o mensageiro, para a igreja natural. E alguém me dizia assim, que pensou assim, por que o irmão Branham não viveu também todo esse tempo? Partiu tão logo. Eu disse, porque senão as pessoas ficariam em torno dele. E precisava que as pessoas fossem seguir a mensagem, não o homem. Quando a mensagem foi trazida em sua totalidade, Deus recolheu o mensageiro, porque Deus queria que nós olhássemos para a mensagem. Então veja vocês, que eles seguiram a Jesus. Quem sabe esses discípulos já haviam em seus cultos domésticos falado com seus filhos e dito assim, olha, filhos, breve nós vamos ver o Messias. A esposa poderia dizer, mas como vocês podem nos afirmar isso? Nossos pais esperaram, eu sei que isso vai se cumprir, é profecia, mas quanto tempo temos esperado? E agora você vem com tanta certeza e diz que nós veremos. Da onde tira essa conclusão? Eles iriam dizer, olha, vem cá, a Bíblia diz que antes que o Messias entre em cena, o precursor, a voz do que clama no deserto, teria que estar entre nós. E nós já o temos. E estamos seguindo a mensagem dele. E sabemos que a mensagem dele vai nos apresentar o Messias. Não tem como o Messias estar para frente, para outra era, para outra geração. Por quê? Porque o precursor já está entre nós. E quando João não disse, olha, sigam ele, é ele. Ele só diz, eis aí o cordeiro. E eles, vocês viram aqui, e os 2 discípulos ouviram-no dizer e seguiram a Jesus. Agora, veja vocês, que como eu estava falando, Felipe, na sequência, nós vamos ver aqui, no 39, no 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte Jesus ir a Galiléia e chamou a Filipe, e disse-lhe, segue-me.
E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Cristo de Deus, tu és o Rei de Israel. Como que Natanael reconheceu ele? Porque ele estava olhando para as profecias, para a palavra, e ele sabia que quando o Messias viesse, faria aquelas coisas. Então, como eu estou dizendo, os tipos não falham. Os personagens que acertaram, as mesmas atitudes deles se repetem na vida daqueles que acertam hoje. Mas aqueles que não reconheceram a Cristo, foi por um motivo: por não observar os sinais e por não observar as Escrituras. E hoje, a maioria que não tem visto, não tem reconhecido a mensagem precursora e não poderá ter acesso a Cristo, não poderá encontrar com o Filho da promessa, é porque não estão atentos aos sinais e não estão atentos à palavra. Agora, nós que estamos aqui, chamados através de uma mensagem, devemos tomar cuidado para que também não venhamos nos acostumar com a igreja como se fosse uma tradição e perder o verdadeiro sentido de olhar para as profecias, de estar atento para a palavra, estar atento aos sinais, porque isso nos faz estar conscientes da hora em que estamos vivendo. E quando estamos conscientes da hora em que estamos vivendo, nossas atitudes, elas são movidas por essa consciência. E passamos realmente a viver uma vida digna para receber um Messias. Amém? Podemos ver um outro caso, a mulher samaritana. Quem era ela? A esposa de um sacerdote que todos os dias ouvia o sacerdote ler os pergaminhos? Estava sempre acompanhando ele na igreja? Não, uma prostituta. E quando ela foi buscar água, vocês sabem a história, e encontrou Jesus, Jesus falou com ela, pediu água, e ela logo, para defender a sua fé, porque mesmo na situação que estava, era sincera naquilo que ela conhecia, ela disse assim: como tu, sendo um judeu, pedes a mim, que sou samaritana, a beber água? Abri entre parênteses aqui, irmão. Quando você encontra uma pessoa sincera naquilo que ela crê, não venha como um trator para cima dela, dizendo que está perdida, que é isso, é aquilo. Apresente mais. Apresente mais. Sem desmoralizar, sem atacar. Porque no momento que a pessoa, porque muitas vezes, eu sempre digo, você tem que discernir duas coisas quando você vai evangelizar, falar com alguém. Se a pessoa contra-ataca ou confronta você naquilo que você está falando, você tem que observar o seguinte: por que ela está confrontando? Em muitos dos casos, baseado na sinceridade dela. Porque tudo que ela aprendeu, pense você que crê nessa mensagem, nasceu aqui e sempre ouviu. Você vai defender com tudo o que você crê. Eles não conhecem outra coisa, muitos deles, a não ser aquilo. E muitas vezes eles vêm num bom espírito, tentando defender o que crê. Aí você discerne isso e você, com sabedoria, vai mostrando alguma coisa a mais que ele não conhece. Agora, quando você vê que a pessoa está te atacando baseado no espírito religioso, que quando você está falando, ele já nem está te ouvindo, está preparando um contra-ataque, sabe o que você faz? Deixe quieto.
porque Jesus disse, não jogue pérolas a focinho de porcos. Mas veja que essa mulher disse, como você, sendo judeu, me pede de beber a mim, samaritana? Quer dizer, a religião minha é a certa, a de você está errada. Aí Jesus, como vocês sabem, conversou com ela e daí disse, faz o seguinte, chama o teu marido e vem cá. Ela olhou e disse, olha a sinceridade. Sempre a sinceridade está unida com a pessoa que vai ter o favor de Deus. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste a verdade, porque tivesse 5 e o que você tem agora não é teu. Quando Jesus revelou o segredo do coração dela, ela olhou e disse, vejo que tu és profeta. Mas como? Porque ela observava as Escrituras também. Nos cultos que ela ia, ela não ia para dormir na igreja. Ela ouvia o que o sacerdote lia. Por mais que o sacerdote lia, não compreendia. Mas ela ouvia. E ela sabia que das profecias dizia que quando o Messias viesse, ele conheceria o segredo dos corações. Veja que tu és profeta. Ela o reconheceu. Enquanto os religiosos, que deveriam ser o ponto de referência, quando Jesus discernia os corações, eles olhavam e diziam, faz isso porque por Belzebu, porque ele é o príncipe dos demônios. Eles que tinham a palavra não conheciam. Então veja, estamos falando na primeira vinda, todos os que reconheceram a Cristo e o aceitaram, eles estavam olhando para os sinais, e olhando para as profecias, olhando para as Escrituras. Então veja vocês, irmãos, agora nós estamos na segunda ou prestes ao maior evento, quando Cristo vem para buscar o seu tesouro. Antes ele veio para morrer, ser moído pelos nossos pecados, pagar o preço pela redenção. Agora ele vem para buscar um povo especial, um povo redimido. E ele vem, e ele disse, eis que cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. É o que deve estar clamando em nossos corações. Senhor, estou te esperando. Senhor, estou te aguardando. E creio que estarei pronto quando o Senhor chegar. Não pelo que eu sou, não pela minha capacidade, mas pela tua terna graça, que tem me sustentado, que tem me chamado, que tem me feito limpo. Amém? Então agora nós estamos esperando, irmãos, a segunda vinda de Cristo. E os mesmos fatos, as mesmas coisas se repetirão agora. Estão se repetindo. Houve um pequenino grupo, pouquíssimas pessoas que reconheceram Cristo na sua primeira vinda. E haverá poucos que vão reconhecer e estar realmente prontos para a sua segunda vinda. E esses poucos terão as mesmas atitudes daqueles poucos no tempo da primeira vinda. São pessoas que estão atentos aos sinais. São pessoas que estão atentos à palavra. E que têm tido a graça de Deus de estar sendo conduzidos também por uma mensagem, como aqueles daquele tempo foram. Porque assim como João Batista veio precursando a primeira vinda de Cristo, a tua Bíblia, a minha Bíblia diz que antes da segunda vinda de Cristo haveria uma mensagem precursora através de um mensageiro. Não é invenção nossa quando nós falamos isso, é Bíblia. Malaquias capítulo 4, eu sei que isso é algo conhecido de todos nós, mas sempre é bom nós relembrar, e sempre temos pessoas novas também. Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor está claríssimo que não foi lá na primeira vinda. Porque o grande e terrível dia do Senhor é agora. Quando Ele vem, será um grande dia para os que sobem, mas um terrível dia para aqueles que ficam. E o que faria esse mensageiro?
converteria o coração dos filhos de volta aos pais. Ah, mas ali está dizendo dos pais aos filhos. Sim, ali tem está falando de um cumprimento duplo. Ou seja, de dois tempos. Porque os dois mensageiros que vêm, tanto o que vem antes da primeira vinda, veio antes da primeira vinda, e o que veio agora antes da segunda vinda, vieram sobre a unção de Elias. Não do homem Elias, mas do Espírito de Deus que habitou no Elias. Veja Lucas 1,17, quando fala do nascimento de João, diz o quê? Que ele iria no espírito e virtude de Elias, a fim de converter o coração dos pais aos filhos. E observe que não fala lá dos filhos aos pais. Por quê? Porque dos filhos aos pais já se referia ao outro mensageiro que haveria de vir antes da segunda vinda de Cristo. João Batista veio com a mensagem convertendo o coração dos pais aos filhos, da lei, os pais da lei, para a graça, que estava vindo através dos filhos, da graça que veio através de Cristo. Mas o profeta desta era vem na unção de Elias também, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele vem para converter o coração dos filhos aos pais, levar a nossa fé de volta à fé dos pais apostólicos. A mesma doutrina, para que o grão agora da colheita, porque Cristo vem para colher. O agricultor, quando ele vai fazer a colheita, ele não colhe um grão parecido ou diferente do que ele plantou. Ele colhe um grão exatamente igual. Cristo vem para levar uma noiva exatamente igual o que ele deixou ali no Pentecostes. E a mensagem do profeta Elias, do mensageiro do entardecer, vem para levar a nossa fé de volta à fé dos pais. E Jesus foi indagado disso. Para aqueles que às vezes acham que Velho Testamento não tem valor, para nós, toda a Bíblia é inspirada, porque toda ela é a palavra de Deus. Mas, se porventura alguém tem dúvida quanto a isso, no Novo Testamento, Jesus, em São Mateus 17, foi indagado acerca disso, da profecia de Malaquias 4. E eles disseram: Senhor, é necessário que Elias venha primeiro? E o que disse Jesus? Em verdade, Elias virá primeiro, apontando para o futuro. Ah, mas era João Batista. Como que era João Batista, se Jesus estava em São Mateus 17, falando para o futuro, Elias virá primeiro, e João Batista já tinha morrido em São Mateus 14. Ele estava falando do mensageiro do entardecer. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar, trazer de volta a original. João Batista não teve mensagem de restauração. Então isso não se aplica a João, porque se João tivesse mensagem de restauração, ele iria restaurar a lei, porque era o que existia. Aí muito se confunde, porque na sequência Jesus diz, no verso 12, mas digam-vos que Elias já veio. Ele diz, está vendo? Está falando de João. Irmãos, a questão é que a pergunta era sobre Malaquias 4. E Malaquias 4 fala de dois mensageiros. Um antes da primeira vinda, convertendo o coração do povo da lei para a graça, dos pais para os filhos. E o outro antes da segunda vinda, convertendo o coração dos filhos aos pais. Se a pergunta era sobre Malaquias 4, Jesus tinha que falar sobre os dois. E ele falou, em verdade Elias virá primeiro, falando do futuro, e depois falou daquele que já tinha vindo, que foi o que veio precursar a primeira vinda. Ele disse, fizeram dele tudo o que quiseram. Então veja, irmãos, a mensagem tem vindo também para precursar, preparar o povo para receber o Messias, exatamente como foi na primeira vinda. E eu disse, os fatos se repetem. Aqueles que deram ouvido à mensagem de João, aqueles que estavam atentos aos sinais, aqueles que estavam atentos à palavra, puderam reconhecer o Messias. Hoje, aqueles que estão atentos aos sinais que acontecem nos céus, na terra, aqueles que estão atentos à palavra,
eles receberão o Messias em sua segunda vinda. Fora disso, irmãos, acontecerá a mesma coisa com aqueles que rejeitaram lá no passado. Então nós vemos, irmãos, que as razões que serão decisivas para o resultado são as mesmas que foram ali na primeira vinda. E é necessário estarmos atentos a todos os sinais que apontam para o momento em que estamos vivendo. A nossa preocupação hoje não deva estar colocada como primícia dentro de nós. Quem será o presidente? Como vai ser isso? Como vai ser a política? Irmãos, a nossa principal preocupação deva estar em que hora estou vivendo. Olha o sinal, olha isso, olha aquilo. Mas infelizmente, irmãos, há algo que nos causa temor. Porque quando nós olhamos às vezes para o passado e vemos o início da mensagem, você via mais euforia. As pessoas se reuniam e a conversa estava em torno da mensagem. Olha, o tempo está próximo. Olha a mensagem que veio. Olha o que o profeta disse. Hoje, às vezes, se reúne, não tem outro assunto a não ser negócio, carro do ano, isso, aquilo. Isso é perigoso, irmãos. Isso mostra que muitos não estão com o mesmo sentimento de João, que é o tipo da noiva, porque o sentimento dele, quando disse, certamente cedo venho, o sentimento dele foi conclamar, dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o meu sentimento, o seu. Não vamos ser ignorantes ao ponto de parar de trabalhar e tudo, ou de estudar. Não, o profeta disse, o mensageiro disse, trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos. Porque, em outras palavras, em outro sentido, melhor dizendo, ele quer nos encontrar no posto do nosso dever. Ele quer te encontrar lá no trabalho, testificando de Cristo, lá no colégio, testificando de Cristo. Trabalhe como se viesse daqui a 100 anos, mas viva como se viesse hoje. Preparado. Você pode ver que os discípulos de João, eles viviam o hoje, o agora. Porque quando João diz, eis o Cordeiro, eles não olharam, João, obrigado, mas assim, nós vamos acertar algumas coisas, nós temos que pôr algumas coisas em ordem. Olha, daqui uns dias, pode ficar tranquilo, que nós vamos procurar o endereço de Jesus. Foi exatamente naquela hora, eis o Cordeiro, eles se levantaram e o seguiram. Quando você está seguindo a mensagem do precursor, nesse sentido, irmão, quando o Cordeiro aparecer nos ares, uma força lhe atrairá, instantaneamente, para encontrá-lo. Não haverá nada que segurará, porque você está vivendo, ora vem, Senhor Jesus. Você está atento a que hora estamos vivendo, aos sinais. Nós podemos citar aqui, eu anotei aqui, irmãos, algumas escrituras, e quero transcorrer, escrituras tão conhecidas, mas às vezes o perigo, irmãos, enquanto eu meditava ontem sobre isso, o perigo, irmãos, em se acostumar com os acontecimentos, ao ponto que eles não causam impacto mais. Você passa por cima deles e segue do mesmo jeito, porque viu uma vez, 2 vezes, 3 vezes e perdeu. Nós devemos, irmãos, estar sempre impactados com a palavra de Deus e nunca nos acostumar. Porque o mundo está aí, irmãos, aquilo que parecia loucura, hoje está sendo loucura viver diferente. Hoje, o que a sociedade quer? Propagar o homossexualismo, levar as pessoas a dizer que isso é normal. A psicologia está aí, os psicólogos, para dizer para eles assim, você está sofrendo porque está fazendo escondido. Mostra realmente, tenha orgulho do que você é. Sua família vai aceitar, a sociedade vai aceitar. E aí estão acariciando, afagando todo esse tipo de espírito, e se não cuida, isso vem para dentro mesmo daqueles que estão esperando Cristo. Vai se tornando tão comum, é assunto dele. Nós não vamos condená-lo, nós não vamos, atirar. Assim como Cristo,
ele também não faz, mas o juízo é que vai falar. Mas nós não vamos consentir também. Nós não vamos nos acostumar com isso. Eles não vão, o mundo não vai ter a nossa aprovação quanto à situação que vive. Porque veja só uma coisa, irmãos, quando fala do homem do tinteiro, que aponta para o Espírito Santo, a palavra diz assim, que foi dito ao homem do tinteiro: sai e marca aqueles que gemem por causa das abominações. Eu não vivo essa vida abominável, mas você geme por causa dela? Você tem realmente náuseas por causa dela? Ou você se tornou soft como o mundo? Longe de nós isso. Não vamos ser aquele tipo extremista que fica atacando e atirando, mas vamos ter uma vida posicionada, que as pessoas saibam o que nós cremos e para onde estamos indo, e que, de forma alguma, terão consentimento nosso para apoiar, seja qualquer tipo de atitude que o mundo aí fora queira implantar. Amém? Veja assim, Lucas 21, verso 25 ao 28. Olha só, falei que quando Deus, antes de fazer alguma coisa espiritual, eu disse o quê? Ele mostra nos céus e na terra, por sinais, e na palavra, que é a principal fonte de Deus falar. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Para um pouquinho. Está acontecendo isso ou não? Está havendo sinais no céu? Está havendo sinais na lua? Mas agora aparece aí a lua em cor de sangue, aparece tantos sinais, e no começo é tudo impactante depois? Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tudo isso é sinal da vinda. Não é a vinda, mas é sinal da vinda de Cristo. E quando essas coisas acontecerem, olhai para cima. E pergunte cada um para si mesmo, para onde estamos olhando? Estamos olhando para cima como João? Ora vem, Senhor Jesus. Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, não precisa ser velho para ver as mudanças que tem. Há poucos dias surgiu, vamos falar de uma coisa mais comum, o celular. Era tão básico. Hoje, é mais do que um computador dos dias que surgiu o celular. Ou seja, um celular hoje tem muito mais opção, muito mais tecnologia do que os computadores daquele tempo. Está aí na mão de todo mundo. A ciência multiplicada. Se você olhar na história, o homem vivendo sobre carroça e boi, por milênios, séculos e séculos. Mas, vamos dizer, de um tempo para cá, a coisa foi assim, um acontecimento em cima do outro. Foi o carro, surgiu a pólvora, veio o carro, o avião, o foguete, e aí você até desconhece tantos e tantos acontecimentos, novidades. A ciência tem se multiplicado. São sinais. Mas o que isso tem causado em nós? Quando você pega uma coisa dessa e diz,
Que coisa impressionante. Você lembra das Escrituras? Você olha e diz, ora vem Senhor Jesus? Ou está tão embrenhado com as coisas daqui que não há esse sentimento de João? Romanos 1, 24 e 27. Por isso também Deus os entregou. Olha, sinal, o que aconteceria nos dias de hoje. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que tem acontecido ou não é? Usam a Bíblia para apoiar todo tipo de mentira. Torcendo, deslocando e assim por diante. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Do que o Criador que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus, olha, por essa situação, por eles terem honrado mais a criatura, por eles terem desonrarem seus próprios corpos, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Está aí. A política apoia, e até mesmo dinheiro público vai para apoiar todo esse tipo de movimento. E nós estamos vendo, e quando nós enxergamos os primeiros personagens assumindo publicamente, e hoje, quando você passa diariamente, acostumamos já com os sinais? Ou isso ainda causa impacto? O impacto que eu digo não é ira contra as pessoas têm alma, as pessoas, elas não são más, é o demônio que é mau. Mas há um impacto quanto a você realmente olhar para o céu, suspirar, gemer por causa das abominações que comete na terra. Fatos, irmãos, fatos. A cada 10 homens que busca o serviço público para tratamento de doenças de AIDS, mais propriamente, 8 são desse tipo de vida. Mas isso também pode acontecer, homem e mulher. Irmãos, essa peste veio por causa disso. A Bíblia diz, olha aqui, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha. Deus tentando frear um pouco. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Todos nós sabemos que a figueira é Israel. E quando ela brotasse, não passaria a geração que viu sem que tudo acontecesse. E quando foi que Israel retornou a ser uma nação com bandeira, com sua cadeira na ONU e tudo mais? Em 1948, eles foram reconhecidos como uma nação. A figueira brotou. E a geração, as pessoas que viram, que acompanharam esse evento, restam poucos.
O que está faltando para a vinda de Cristo? É o título desta mensagem. Em que hora estamos? Aí podemos citar outras mensagens. O profeta diz: a vinda de Cristo está atrasada. Mas atrasada por quê? Por causa da sua longanimidade, da sua misericórdia. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que dizer: olha, acabou. Não pode esperar mais. Lucas 17, versos 28 e 30. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Não é hoje que acontece? Houve um tempo em que as pessoas tanta festa fazem, comem, bebem. Até um ditado, né? Hoje é sexta-feira, aquela coisa, como chegou o final de semana, é hora de beber, é hora de comer, é hora de festas. É o tempo, irmãos. Antigamente, chegava o final de semana, era tempo de estar com a família, de ir à igreja, o católico ir à missa. Mas hoje é sinal do fim do mundo, como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Nunca houve tanta edificação, tantos prédios, tantas construções. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vamos aqui, estou falando que os tipos não falham, os acontecimentos são os mesmos. Lá nos dias de Sodoma era assim: comiam, bebiam, faziam festa, edificavam. Mas havia também algo decisivo para que o fogo descesse. Foi a depravação, foi a disseminação da homossexualidade. Leia na Bíblia e você vai ver. Mas houve também um acontecimento espiritual. 3 anjos visitaram a terra. Quem eram eles? O profeta diz: Deus pegou um punhado de terra, soprou e disse: entra aí, Miguel. Tomou outro punhado de terra, soprou e disse: Gabriel, entra aí. Soprou e formou um corpo, né? Aí tomou um terceiro punhado de terra, soprou, formou um outro corpo e ele entrou. E eles vieram caminhando. Chegaram até a tenda de Abraão. Não vamos esquecer, como foi lá, seria hoje. Em que horas estamos? E Abraão é o tipo da igreja espiritual, da noiva. E Ló é o tipo da igreja natural. Abraão estava fora do sistema, do mundo, em sua tendinha embaixo do pé de carvalho. Mas Ló estava gemendo pelas abominações, mas lá dentro de Sodoma. É o tipo da igreja natural lá fora. E quando chegaram os 3 anjos perante Abraão, Abraão correu ao encontro do anjo que estava no meio, se prostrou diante de um deles. Abraão não era trinitário. Abraão tinha revelação. Se prostrou diante de um deles e disse: meu Senhor. E ele correu e disse: assenta-te, e eu vou preparar água para lavar os seus pés. Sara, corre, faz um bolo, isso. Prepararam alimento e Deus, Elohim, comeu com Abraão, teve companheirismo com Abraão. E agora Elohim, assentado de costa para a tenda, ele disse: onde está Sara, tua mulher? Não Sarai, porque o nome dela era Sarai. Mas quando Deus tinha aparecido antes para ele, tinha dito: o nome dela mudará para ser Sara. Como que ele sabia o nome real, o novo nome dela? Porque ele era aquele que mudou o nome. Onde está Sara, tua mulher? Abraão disse: atrás da tenda atrás de ti. Ele disse: eu te visitarei, você terá um filho. No tempo da vida, você terá um filho. E Sara riu, não gargalhou, riu em seu coração. E ele disse: por que Sara riu? Olha o discernimento, aquele que conhece as intenções do coração. E os 2 anjos desceram a Sodoma
para a igreja natural. E o profeta diz, os 2 anjos de Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, 2 pregadores modernos para a igreja moderna. Tem acontecido? Deus nos visitou através de uma mensagem. Não que o William Branham fosse algo a mais do que um homem, ele era um homem como eu e você. Quando ele foi na igreja do irmão Pierre Green contou isso pessoalmente aos ministros. E ele disse que o irmão Branham chegou em sua igreja, é claro, o irmão Branham prega para nós hoje. E o profeta disse, não, irmão, pode pregar. E o profeta sentou-se no banco, assistindo a pregação. E o irmão Green estava pregando sobre a Escritura, que diz que Deus, o Espírito do Senhor, é apto para discernir as intenções, os pensamentos dos corações. E quando ele estava pregando isso, uma voz veio e disse, irmão Branham faz isso. Então ele é Deus. Olha o Espírito tentando inverter as coisas. E o irmão Green disse, eu segurei aquilo e não disse. E continuei pregando, e de repente, pela segunda vez, veio forte e disse, ele faz essas coisas. Ele é Cristo. E o irmão Green segurou aquilo e continuou a sua pregação. E pela terceira vez, aquela voz veio e disse, veja, ele faz isso, ele discerne os pensamentos. Diga, ele é Cristo. Fala para a igreja. Porque aí que está a questão, irmão, do perigo de você se acompanhar de pessoas com espírito errado. Porque o irmão Green disse que, em razão do irmão Branham ter vindo no seu culto, alguns que tinham um espírito errado, uma doutrina errada, que diziam que o irmão Branham era Cristo, vieram para estar ali. Se assentaram ali. Porque souberam que o irmão Branham estava ali. E o espírito errado que estava nele estava tentando atingir o irmão Green. E quando terminou a pregação, o irmão Branham se levantou, veio, o irmão Green disse, me felicitou pela mensagem, apertou em minha mão, me parabenizou e olhou para mim e disse, não te esqueça que eu sou um kentuckiano. Quer dizer, eu sou um homem como qualquer um. Kentuckiano porque ele era de Kentucky. Aí o irmão Green assustou e disse, irmão Branham, o senhor percebeu alguma coisa? Ele disse, por 3 vezes. Ele não era Cristo, ele era um homem, mas Cristo, através do ministério de Cristo, visitou a noiva. Aquele anjo não era o irmão Branham. Veja que ele diz assim, eu estou esperando por ele, se ele não chegar aqui, eu não posso fazer nada. Mas daí ele dizia, ele acaba de chegar, agora eu tomo todo sobre o meu controle. Ele quem? Cristo. O grande Elohim que visitou a noiva, visitou a semente espiritual de Abraão. Vocês estão me entendendo? E isso tem se cumprido. E os 2 anjos desceram a Sodoma e chegaram lá no Ló. E Ló estava na porta da cidade, porque ele era o prefeito. Usou da sua popularidade, como muitos evangélicos usam, para se eleger. Estava lá como prefeito, assentado, julgando, porque o prefeito era tanto prefeito como juiz da cidade. E os anjos chegaram e contaram a ele, disseram, olha, Deus vai queimar tudo isso aqui, mas não poderá fazer antes que você saia. E a Bíblia diz assim, que Ló se demorava em sair. Estava apegado com suas coisas. Eu tenho aquela junta de boi, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que passar no banco, sacar o dinheiro que eu tenho lá. Vai queimar tudo. E se demorava a sair. E a Bíblia diz que, olha, irmão, a situação do dia de Sodoma. Desde as crianças até os mais velhos se reuniram ao redor da casa de Ló e disse, manda esses homens para nós. Todos eram aqueles crianças e homens que vieram ali, homossexuais. Porque viram 2 homens estranhos da cidade e queriam, a Bíblia diz, entrar a eles. Leia a Escritura. E olha a situação de Ló. Quer dizer, eles são meus hóspedes. E Ló saiu e disse, não façam isso com eles. Olha, eu tenho minhas filhas aqui que são virgens.
Eu as dou, olha a situação que Ló chegou. Eu as dou a vocês, mas não toque neles. Eles disseram, nós não queremos suas filhas, nós queremos eles. Espírito, mesmo espírito de hoje. E foi a última gota d'água para que derramasse a taça da ira de Deus. Isso não tem acontecido? O último mensageiro, a igreja natural não acaba de partir essa semana? Um pregador moderno para uma igreja moderna? O que está faltando para a vinda de Cristo? O que falta mais para que Deus decida acabar com tudo, se os dias de Sodoma estão aí? Não querem, como naquele caso, não queremos as moças, nós queremos eles, queremos homens. É a mesma situação. A Bíblia tem se cumprido. Deus visitou a igreja, a semente espiritual de Abraão, através do ministério de Cristo, operando os mesmos sinais, revelando o segredo dos corações. E o profeta, quando está falando em mais de uma mensagem, vocês já leram sobre essa escritura, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele vira de costa para a igreja e começa a revelar o segredo dos corações. E em uma das mensagens ele volta para a igreja e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Quer dizer, Deus, Elohim, tem visitado. A mensagem foi uma visitação do próprio Deus para a igreja. Mas não vamos confundir isso com a segunda vinda, porque isso está muito claro, que a segunda vinda é um encontro nos ares. Pronto, é Bíblia. Mas isso, a Bíblia diz que seriam sinais da segunda vinda, isso está claro. A visitação de Deus para Abraão, a igreja espiritual, a visitação dos anjos enviados por Deus para a igreja natural, tudo são sinais que o fogo vai cair. A última coisa que aconteceu antes do fogo descer foi Deus visitar Abraão e visitar através dos dois anjos Ló. Isso já tem acontecido no nosso meio. Eu creio que todos estão entendendo, amém? Nós temos, pela graça de Deus, o equilíbrio de saber. Saber que o profeta era um homem. E ele nunca usurpou. Ontem eu estava vendo um depoimento de um programa de televisão, creio nos Estados Unidos, um homem falando sobre o ministério de Drummond Branham, e ele trouxe um convidado que viu e participou de algumas reuniões de Drummond Branham. E ele então conta alguns testemunhos. E o entrevistador pergunta se ele era um homem humilde. Ele diz, sim, muito humilde. Inclusive, em uma das reuniões que eu assisti, ele subiu no púlpito e orou e pediu publicamente a Deus, Senhor, me perdoe se eu tenho roubado a sua glória. E após ele ter confessado publicamente, ele disse, agora ele está aqui, junto de mim, e eu tomo controle de todos na audiência. Não, ele foi um homem simples. Mas houve naqueles dias um espírito que quis colocar ele numa posição que ele não era. E ele diz, eu prefiro chegar perante Deus como um desertor do que como um anticristo. E ele atirou, vocês sabem, naquela serpente. Na visão, a serpente apontava para aquele espírito. Mas a serpente não morreu, ela se infiltrou no meio da água. Águas quer dizer povos. Esse espírito está por aí. Mas a noiva de Cristo, ela tem uma centralidade. Ela não esquece que o mensageiro foi um kentuckiano, um homem como nós. Mas não esquece também que Deus nos visitou através do ministério. Amém? Deus nos visitou através do ministério. Parágrafo 176, vou reler os parágrafos que eu li no domingo passado, da mensagem Abraão e sua descendência depois dele. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinha sido transformado antes. Agora nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto.
Quando ele vier, seremos levados num rapto. Vinda e rapto é a mesma coisa. A vinda da palavra, da abertura da palavra, da revelação, foi um sinal de sua vinda. Amém? E nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro, e serão. Não teremos apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformado, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformados de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve de ser transformado para receber o filho prometido. Depois de ter sido justificado, santificado, cheio com o Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele. Deus tem manifestado no nosso meio, através de uma mensagem, tem. Tudo isso é antes da vinda do filho. E então seu corpo foi transformado para receber o filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados, e agora o que o Espírito de Deus, movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir, como promessa. E qual é a próxima coisa? A transformação. Então agora, depois de tudo isso que já temos visto acontecer, a próxima coisa, irmãos, é a transformação. E que horas estamos vivendo? Em uma hora que podemos dormir e não acordar mais nesse corpo velho. A próxima coisa é a transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto, ou ele nunca receberia o filho. Nós temos que ter a transformação dos corpos, ou nunca teremos encontro com o filho. Mas lembre, estou repetindo, para termos a transformação dos corpos, temos que ter a terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo, onde passamos a nos nutrir do próprio Deus. Aonde eu parei? Mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho, manifestação do Espírito. Agora, o que a transformação de... Agora o quê? Ou melhor, agora o que? A transformação de corpos para o rapto. Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando as mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança. Por que, irmão Brana? Que a qualquer minuto pode vir? Porque os sinais nos céus e na terra já têm mostrado. Tudo já tem. Todos os sinais, irmãos, mesmo a nuvem que apareceu em 63, você faz um levantamento, o irmão Brana diz nas mensagens, aquilo foi um sinal da sua vinda. É um sinal de que ele está vindo. Ele usa dois termos para definir a vinda da nuvem. Um sinal da sua vinda e uma aprovação de que a palavra que eu tenho pregado é a verdade. Nunca disse que foi a vinda, mas o sinal de sua vinda. Tem os parágrafos anotados. Haverá, que coisa, como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança, pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: haverá dois no moinho moendo, será tomado um e deixado o outro, dois no campo, um será tomado e outro será deixado, dois na cama, mostrou que seria em ambos os lados da terra. Enquanto é noite em um lado da terra, será dia do outro. Um será levado e o outro deixado. O rapto será universal e os corpos serão transformados. Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo. Não é só transformar, irmãos, voltar a ter 22 anos. Mas é mudar, transformar totalmente para um corpo glorificado.
para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isso que a igreja está esperando agora. Depois de tudo que vemos, todos os sinais, o que estamos esperando? Transformação. Ele tem feito que sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Só falta isso, irmãos. E quando virdes essas coisas se cumprirem, Jesus disse: levantai vossas cabeças, olhai para cima, porque a redenção está próxima. Quando Jesus se referiu a isto, ele disse: como foi nos dias de Sodoma. Quando você vê um Billy Graham moderno descendo até Sodoma, quando você vê os sinais começando a aparecer diante da igreja eleita, e o restante deles lutando contra isto, vimos isso ou não? O sinal acontecendo na igreja eleita, Deus visitando através de um ministério, e o restante do mundo evangélico ou religioso lutando contra isso. E pelo outro lado, vendo um Billy Graham descer à igreja moderna. Como foi nos dias de Sodoma, quando você vê um Billy Graham moderno descendo até Sodoma, quando você vê os sinais começarem a aparecer diante da igreja eleita, e o restante deles lutando contra isso, observe, o tempo do rapto está próximo. É suficiente para nós? Em que hora estamos vivendo? Vamos nos desprender de qualquer coisa. O Brena foi naquela fábrica onde trabalhavam com ferro e tanta coisa, e no final do dia eles sacudiram seus aventais, derrubaram ali, havia tornos, né, que trabalhavam e ficava muito farpas de ferro e coisas. E então o gerente apertou um botão e um grande imã se deslocou por um trilho, passou por cima das mesas e todos aqueles ferrinhos subiram e grudaram no imã. Mas o profeta diz: eu percebi que alguns não subiram. Eu disse: por que aqueles não subiram? E o gerente disse: porque aqueles são aparas de alumínio, de cobre. Sim, mas tem alguns ali que é ferro. Sim, mas aqueles estão parafusados na mesa. Há pessoas que são cristãos, nasceram de novo, têm a natureza de Cristo, mas estão parafusados, estão amarrados com o mundo. São virgens loucas. Vamos nos desprender. Vamos buscar de Deus graça para isso. Quando você vê os sinais começando a aparecer diante da igreja eleita e o restante deles lutando contra isso, observe, o tempo do rapto está próximo. A figueira está soltando seus brotos. Essa geração não passará até que tudo esteja cumprido. E ela está bem nesta geração. Desde que os judeus têm se retornado à sua terra, nós estamos no tempo do fim. Vamos nos pôr de pé. Feche seus olhos. Olhe para dentro de você. Pergunte em pensamento a você mesmo. Diga assim: em que hora estamos vivendo? Tenho eu estado como João, que quando ouviu, dizendo assim: cedo venho, ele clamou dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ou você tem estado amarrado com negociatas, com coisas, com vaidades? Precioso Deus e eterno Pai, o tema desta manhã: em que hora estamos vivendo? Mais avançado do que pensamos. É o tempo da sua vinda. É o tempo do encontro, Pai, da noiva com o noivo. Quando nos encontraremos nos ares e subiremos para as bodas do Cordeiro. Pai, nos desperta, Senhor. Não nos deixa nos envolver com as coisas deste mundo. Ó Deus, que a Tua palavra tome e conscientize cada crente desta mensagem. Que eles não estejam satisfeitos somente em ser crentes, somente estar na mensagem, mas que eles possam estar realmente, ó Deus, ansiosos,
preparados, na expectativa do rapto. Sabemos que falhas e lutas todos têm e terão até o dia da sua vinda, mas desde que eles estejam olhando para Ti, eles são perfeitos por representação, meu Pai. Tudo que não pode é eles estarem, Pai, se envolvendo com coisas que são desta vida, desta terra, colocando outras coisas em primeiro lugar. Deus, Tu disseste para que devemos voltar ao primeiro amor, ao primeiro zelo, aquele sentimento do início. Para aqueles que porventura têm se afastado disso, Pai, move um quebrantamento nos corações. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, conceda isso, Pai, para todos nós aqui. Nós levantamos nossas mãos para Ti, dizendo: nos ajuda, Senhor. Tira de nós todo comprometimento, tira de nós tudo que nos prende a essa vida e nos faz livres para viver para Ti, Pai, na expectativa da Sua vinda. Que os sinais, que as profecias impactem nossos corações, Pai, para que possamos clamar como João: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Que a nossa canção seja: ora vem, Senhor Jesus. Que o nosso clamor seja: ora vem, Senhor Jesus. Que a nossa conversa, a nossa fala na família, no lar, seja sobre esse momento que se aproxima. Toma esta palavra agora, amplia nos corações da Tua igreja, Pai. Confirma isso, pois lhe pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim te peço, ó Pai, dê a continuidade em nossos corações, para a honra e glória do Senhor. Não permita que ninguém de nós venhamos a nos envolver com coisas e perder esse grande evento, mas nos encoraja e nos dá graça para confiar em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Temos aqui os pedidos de oração que vieram, serão orados à tarde juntamente com os demais. E aqui algumas, a audiência, né? Geraldo e Fátima de Goiânia, José Nildo Lima de Brasília, Sara Costa, Vitória, Claudete Puleslac de São João Batista, Santa Catarina, Sandra de Campinas, São Paulo, Ivete Silva de Navegantes, também o pastor Febrônio. Nós enviamos nossa saudação, né, o pastor Febrônio, e o Vanderlei Pinheiro, Rêmulo Reis e suas famílias estão acompanhando o culto. Rubens Gonçalves e família de São Miguel do Arcanjo, São Paulo. Juliano Gonçalves e família, São Miguel do Arcanjo, São Paulo. Ivone Dias de Alvorada, Rio Grande do Sul. Adriana Alves de Santo Cristo, Rio Grande do Sul. Juarez Conceição de Balneário Camboriú. Antônio Santos de Florianópolis, Santa Catarina. Marcos Bonifácio de Porto, Portugal. E Késia Menezes de Marília, São Paulo. Neuza Nascimento de Balneário do Pinhal, Rio Grande do Sul. E assim muitos outros que não manifestaram seus nomes. Que Deus os abençoe e que vocês tenham um abençoado dia, e que a palavra de Deus possa ser acrescentado na vida de cada um. Deus abençoe a todos, e à tarde estejamos aqui. Cada irmão traga um visitante. A hora é avançada. Se o arrebatamento é bom, e é bom para nós, também é bom para nosso vizinho, para nossos amigos. Traga alguém para ouvir a palavra à tarde. Deus abençoe, saúde cada um seu irmão. Estamos despedidos no nome do Senhor Jesus.